O mês de novembro é um mês, em particular para a igreja na diáspora, muito importante. Primeiro, foi no mês de novembro que aconteceu o êxodo depois da Guerra Civil na Rússia. 1920, 1921, mas praticamente novembro de 21 é um marco da maior saída não só de militares, mas também de civis e religiosos da Rússia, depois que a Guerra Civil tomou tal rumo que os comunistas passaram a ser os donos da terra russa. Não saíram só, como falei, militares, civis, adultos, saíram crianças, mulheres, padres, metropolitas, bispos, monges, e foram, em primeira instância, recebidos tanto pelo patriarca de Constantinopla, para onde boa parte desses refugiados se dirigiram, Turquia. Na época não se chamava Constantinopla, era Istambul, mas nós chamamos de Constantinopla. Mais tarde, já de Constantinopla, foram para a Bulgária, mas principalmente para a Sérvia, onde o patriarca da Sérvia e o rei da Sérvia recebeu os russos como irmãos. E entre esses refugiados, nós tínhamos grandes expoentes da igreja. Entre eles, principalmente, em primeiro lugar, o mitropolita Antônio Krapavitsky, que é esse aqui, o primeiro. Mitropolita Antônio, um estudioso, teólogo, de calibre semelhante, com certeza, aos grandes pais do início do cristianismo, São João Crisóstomo, São Basílio Grande. Foi um dos candidatos a ser patriarca da Rússia durante o concílio da Igreja Russa em 1918. Esse concílio aconteceu já durante a Revolução. E o mitropolita Antônio, junto com, na época, o mitropolita Tikhon, foram os que mais tiveram votos para serem escolhidos patriarcas da Igreja Russa. Por que essa importância dessa escolha? Porque desde a época de Pedro I da Rússia, que alguns chamam de Pedro o Grande, mas eu não consigo chamar ele de Pedro Grande, ele fez muita besteira para a Rússia. Para mim foi o começo do fim, né? Principalmente ele fez muita coisa ruim para a igreja. E a primeira coisa que ele fez foi abolir o patriarcado da Rússia. E da época de Pedro até 1918, a Rússia era governada, a igreja russa era governada pelo sínodo dos bispos. E existia aquilo que pode se chamar de ministro do culto. Era o chefe um representante civil, que era praticamente o ministro que regia como a igreja deveria agir. Infelizmente, nesse período de Pedro a 18, entre esses ministros do culto, tivemos ateus, católicos, enfim, de tudo um pouco, e a igreja com isso sofreu muito. Houve um momento
nas vésperas do concílio, uns 2 anos antes, quando alguns metropolitas vieram até o Tsar Mártir Nicolau II para discutir o futuro da igreja, o que deveria acontecer com o concílio, como deveria passar a existir a igreja. E o Tsar ofereceu aos metropolitas que, se fosse necessário um candidato a ser patriarca, ele estaria disposto, já tendo conversado com a esposa, de que ela iria para um mosteiro, ele se tornaria monge, e ele estaria disposto a deixar de ser o governante temporal, digamos, da igreja, o governante mundano, para ser o patriarca da igreja. E o assustador é que, no momento que o Tsar falou isso para os metropolitas, não teve nenhuma resposta. O silêncio por parte deles foi tumular. Eles não falaram nada. E não aconteceu a Revolução. Durante a Revolução acontece o concílio da Igreja Russa e a eleição do novo patriarca aconteceu em Moscou durante já um bombardeio pelos comunistas do Kremlin. Os comunistas já estavam bombardeando o Kremlin durante as reuniões do concílio. Foram escolhidos candidatos, aconteceu a votação, houve um empate entre o patriarca Tikhon, depois patriarca, e o metropolita Antônio, e mais um que eu não lembro o nome. E foi decidido que seria escolhido por jrебий, por sorte. Seriam postos os nomes dos 3. Sorteio? Tipo um sorteio, mas é um não sorteio Assim como os apóstolos fizeram. leviano, mas os nomes seriam postos no altar, e aquele que fosse retirado seria. E foi escolhido o patriarca Tikhon. Mas novamente a providência divina. O metropolita Antônio, ele, durante esse período da Revolução, da Guerra Civil, ele chegou a ser preso, ficou preso num mosteiro, passou por muitas dificuldades, e lá no final, em novembro de 21, ele foi literalmente tirado da Rússia pelos refugiados. Ele não queria sair da Rússia. Ele queria continuar com o povo. Mas fizeram de tal maneira que ele precisava ir a uma... Foi um engano, mas foi um engano para o bem, nesse caso. Fizeram com que ele fosse para um dos navios que estava para partir de Sebastopol, como se fosse para uma reunião. Quando ele chegou no navio, o navio zarpou, ele foi levado para Constantinopla. Em Constantinopla ele foi recebido pelo patriarca de Constantinopla, recebeu a permissão de, vamos por assim, governar a igreja russa nos países onde os russos estivessem. Fora da Rússia. Fora da Rússia, já. Patriarca da Sérvia, Dmitri, um amigo da igreja russa, recebeu o metropolita Antônio em Belgrado e entregou para ele um prédio nos arrabaldes de Belgrado, onde o metropolita Antônio, com os outros bispos e a administração da igreja, digamos, passaram a residir. O patriarca Tikhon, nessa época, já fez um edito, um decreto número 362, onde ele dava a sua bênção e permissão aos bispos que estavam fora da já União Soviética a formar, digamos, a igreja no desterro, no exílio,
E o primeiro a ser escolhido como chefe dessa igreja foi o metropolita Antônio. Ele já não era jovem, mas mesmo assim ele governou a igreja de 1921 até 1936, quando ele faleceu. Enfrentou muitas turbulências, enfrentou muita mentira por parte do governo soviético e também por parte da igreja que ficou na União Soviética. Até a morte do patriarca Tikhon, a vida da igreja continuava mais ou menos regular. A partir da morte do patriarca Tikhon em 1925, e não foi uma morte, ele foi assassinado, foi envenenado. No lugar dele toma o metropolita Sérgio, que começa a querer andar de mãos dadas com o governo soviético. Em 1927, o metropolita Sérgio edita a declaração, onde ele, isso resumindo, dizia que as alegrias do comunismo seriam as alegrias da igreja, e as tristezas do comunismo seriam as tristezas da igreja. Completamente incompatível. E a partir desse momento, aquilo que era chamado a Igreja de Moscou, o Patriarcado de Moscou, no momento sem patriarca, porque o patriarca Sérgio foi feito patriarca mais tarde, começou a perseguição da igreja na diáspora. E essa perseguição se estendeu por muitas décadas. Metropolita Antônio, já prevendo a sua passagem para o Reino dos Céus em breve, por causa da idade, ele escolhe o metropolita Anastácio Gribanovsky, que é daquele lado. Também um bispo ainda da igreja russa antes da Revolução, trabalhou junto da Grã-Duquesa Elizabeth, Nova Mártir. Ela tinha um convento em Moscou e um trabalho de cuidado com doentes, com crianças, com aleijados. E metropolita, naquela época era arcebispo Anastácio, ele colaborou com ela. Metropolita Antônio falece em 1936, metropolita Anastácio torna-se o primeiro hierarca da igreja na diáspora, ainda em Belgrado, mas logo em seguida, em 39, começa a Segunda Guerra Mundial. A Iugoslávia é ocupada pelos comunistas, os alemães, e o sínodo vai embora para a Suíça e depois para a Alemanha. Ficaram na Alemanha, em Munique, de alguma coisa como 41 até 52, quando já em 52 havia a possibilidade de ir embora da Europa para os Estados Unidos. E o metropolita Anastácio, já numa idade muito avançada, foi levado pelos outros bispos e pelos padres, enfim, pelos imigrantes, para os Estados Unidos e firmou residência em Nova York. Enquanto o metropolita Antônio pode ser comparado com os grandes padres, com seus ensinamentos, com seus escritos, o metropolita Anastácio
com certeza deve ser comparado com os grandes monges, com os grandes eremitas. Os relatos que existem dos últimos anos da vida dele é que ele se alimentava praticamente de água benta e próspera. Extremamente respeitado por todos, um homem de muita oração. Ele se manteve metropolita da diáspora até 1964, quando ele faleceu. Da mesma maneira que o metropolita Antônio já deixou o seu sucessor na pessoa do metropolita Anastácio, o metropolita Anastácio pediu ao sínodo que fosse escolhido um sucessor para ele. E é escolhido um bispo pouco conhecido, jovem, recém-ordenado bispo. Exatamente. Bispo Filareto, que era monge ainda em Harbin, na China, onde ele foi ordenado sacerdote, e cujo pai era bispo em Harbin, e foi levado com enganos para a União Soviética. E não se sabe exatamente como ele acabou a vida na União Soviética. Metropolita Filareto pode ser facilmente comparado com grandes confessores da igreja. Ainda em Harbin, ele foi perseguido quando os comunistas vieram, tanto pelos comunistas russos, mais tarde pelos comunistas chineses, principalmente no início da Revolução Cultural Chinesa. Quem esteve na Tamandaré, eu falei sobre isso recentemente, depois da liturgia, no dia de São Filareto. Ele tinha a igreja onde ele celebrava, e isso atrapalhava a administração da cidade, já comunista, chineses, e eles fecharam a igreja e não permitiram que ele continuasse celebrando na igreja. E ele passou a celebrar numa casa de um dos paroquianos, do outro lado da cidade. Mas o amor dos paroquianos por ele era tão grande que a multidão que se juntava nessa casa para os ofícios atrapalhava o governo comunista mais do que os ofícios que ele fazia na igreja, e permitiram ele voltar para a igreja e até um certo tempo ficar ali. Ele chegou a ser fisicamente perseguido, sofreu fisicamente pela fé. Foi torturado. Foi torturado, exato. Botaram fogo na casa. Ele foi preso mesmo, assim, acusado? Não precisava ser preso para ser perseguido pelos comunistas. Não, eles chegavam e ele estava ali na igreja, eles foram batiam, roubavam tudo. e como já era o final do período de poder ficar na China, que a Manchúria não era China propriamente dita, era um estado fantoche do Japão. No norte da China. Mas a partir desse momento que os comunistas tomaram o poder, todos os brancos, como eles eram chamados, deviam sair da China. E os russos tinham duas saídas: ou ir para a União Soviética e não saber o que seria da vida, ir para campos de concentração, ir para lugares desertos de neves constantes, campos de concentração, ou simplesmente eram fuzilados já antes de chegar na União Soviética. Ou sair da China para algum país que recebesse. E não eram todos os países que recebiam imigrantes da China. O metropolita Filareto foi para a Austrália, onde a comunidade ortodoxa russa vindo da China era muito grande. E ele foi sagrado bispo em Brisbane, na Austrália, em 64. E em 64 mesmo ele é convidado para ir para os Estados Unidos
e é escolhido como o sucessor do metropolita Anastácio. O metropolita Filareto que nós estamos falando é esse aqui do meio de baixo. O bispo mais jovem da igreja, tanto de ordenação como de idade, mas com uma fé e uma coragem ímpares. E logo no início do seu ofício de primeiro hierarca da igreja na diáspora, ele escreve cartas para os patriarcas do Oriente, pedindo, admoestando, suplicando que eles se mantivessem fiéis à ortodoxia, que eles não aceitassem ecumenismo, maçonaria, enfim, todas as belezas do século XX. Infelizmente, todas essas cartas ficaram sem resposta. O metropolita Filareto viajou já como primeiro hierarca da igreja por praticamente todo o globo. Ele viajou para a Europa, esteve na Austrália. Na América do Sul ele não esteve. Nos Estados Unidos ele sempre viajava por todas as paróquias e faleceu no dia de São Miguel, agora, dia 21, no ano de 1985. O funeral, o ofício do fúnebre foi na catedral em Nova York. Depois o corpo foi levado para o Jordanville para ser sepultado na cripta da capela do cemitério do mosteiro. E aqui mais um milagre de São Filareto. A cripta, o que é uma cripta? É um porão úmido, sem nenhum acondicionamento, nada preparado especialmente para manter temperatura. As temperaturas em Jordanville mudam durante o ano de forma muito grande. No verão pode ser muito quente e no inverno o frio muito intenso, muita neve. Então a temperatura e a umidade do ar nessa cripta tinha mudanças muito grandes. Em particular, quando o metropolita Filareto faleceu e foi sepultado, durante 40 dias, independente que já era inverno, nessa capela foram celebradas liturgias diárias pelo repouso da alma dele. Passaram-se alguns anos, eu não posso precisar exatamente quantos, mas pelo menos uns 10 anos, um pouco mais, e foi decidido que ele deveria ser levado, o corpo dele deveria ser levado para a catedral do mosteiro e sepultado junto ao lado do metropolita Anastácio, que já estava sepultado ali. E quando abriram a sepultura, encontraram o corpo e o caixão e o paramento do metropolita Filareto intactos. Ele não, como nós sabemos, São João de Xangai, não decomposto, o corpo estava inteiro. Foi levado, sepultado novamente. E depois da morte do metropolita Filareto, foi escolhido o metropolita Vitali, que é este aqui. O metropolita Vitali é literalmente um príncipe da igreja. Ele era um bispo, sim, mas ele tinha uma presença muito especial onde quer que ele aparecesse. Viveu aqui durante alguns anos. De 52 a 56. Então, algumas pessoas, acho que aqui só o Dom Gregório conheceu ele pessoalmente aqui, mas outros paroquianos nossos ainda têm
lembranças de vir aqui a Alpina e estar com o metropolita, na época, Bispo Vitali. Era um mosteiro, ele fundou aqui um mosteiro. Ele tinha vários monges, diáconos, noviços. E ele que construiu aquele prédio depois lá onde estão morando agora, a Antonina, né? Aqui era antigamente o nosso salãozinho lá, era em cima, era o lugar dos monges, não foi terminado ainda, era só uma parte, e lá viviam os noviços, né? E os monges. E essa casa do centro era a casa dele. Ele tinha biblioteca. Tinha gráfica, ele fundou uma... Gráfica. Ele foi ordenado bispo em Londres. Tipografia. Já depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas ele começou sua vida monástica nos Montes Cárpatos, onde estava o mosteiro, ainda na época que depois foi para os Estados Unidos, que é o início de Jordanville, foi esse mosteiro nos Cárpatos. Durante a guerra, principalmente logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, na época Arquimandrita Vitali, junto com o Arquimandrita Natanael, logo em seguida foi Bispo Natanael, eles fizeram um trabalho hercúleo para ajudar a salvar literalmente milhares de refugiados russos que se encontravam nas zonas ocupadas da Alemanha e que, graças não tem uma palavra bonita para dizer, mas a maldita reunião de Yalta, a conferência de Yalta, onde se reuniram Stalin, Churchill e Roosevelt. E ele ficou decidido que aqueles russos que estivessem nas zonas ocupadas, isso teoricamente, eles estavam sujeitos à repatriação para a União Soviética. Mesmo que já tivessem nascido no exílio. Mesmo que tivessem nascido tanto na Polônia quanto na Iugoslávia, não importava, seriam levados. O padre, na época Vitali, com o padre Natanael, eles empreenderam um serviço de, literalmente, fabricar documentos para essas pessoas, de como elas tivessem nascido não na União Soviética, porque durante a guerra muitos russos saíram da União Soviética com os alemães. E eles seriam os primeiros a ser mandados de volta. Isso se chegassem até lá, porque sabemos muito bem que muitos daqueles que foram pegos para ser repatriados, eles foram fuzilados antes de chegar no trem. Não importando quem era, se era homem, se era mulher, se era criança, se era velho, padre. A pior parte foi em Linz, na Áustria, onde esses refugiados foram reunidos numa quantidade enorme, isso no Tirol, e de onde eles foram levados para caminhões e caminhões para os trens, levados para a União Soviética. Quem chegou na União Soviética, na esperança de estar voltando para casa, na realidade foram para campos de concentração, ou mesmo descendo do trem, ali mesmo eram fuzilados. No campo de Lienz aconteceram tragédias que são relatadas em vários livros, de pais de família que tinham alguma arma em posse, para que a família não padecesse os horrores da União Soviética. O pai matava a família e a última bala era dele.
Nós conhecemos, eu acho que o senhor deve lembrar também de pessoas que estiveram lá e contaram os horrores. Mulheres grávidas sendo pisoteadas. Isso tudo porque os aliados decidiram que seria melhor para os refugiados voltarem para a pátria. Com a ajuda de Dom Vitaly, foram feitos esses passaportes, documentos, e muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas foram tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil e para outros países. Uma dessas famílias era a Vagapo. A família Vagapo estava nesse rol. Principalmente a dona Alexandra. O seu Dimitri já estava indo, não sei se ele participou disso direto, mas a dona Alexandra era dessas pessoas que nasceu na União Soviética, Você lembra? veio para a Alemanha trabalhar. Minha sogra. Nunca foi também. Hã? Minha sogra também. Não, sua sogra veio para cá antes, ela veio na década de 20. É. Primeira imigração. A sogra é da primeira imigração. Foi a primeira? Eles vieram em 26. Mas mais ou menos a mesma história. Parece só que não passaram por isso, mas passaram pelo horror, né? Exceto 500 homens que conseguiram se salvar, sob o comando do Major-General Smirnov. Ele era comandante do Exército Nacional Russo, e ele da Suíça, ele conseguiu sair da Áustria, enviar as tropas dele, atravessaram a Suíça e entraram no Principado de Liechtenstein, sim, cujo soberano foi basicamente o único, e era um microestado, sem exército, mesmo que tivesse, contaria para nada. Foi corajoso. De aceitar e não permitir que os alemães, os aliados entrassem. Exatamente. E esses homens, ele depois veio para a Argentina, depois de 47, e voltou para Liechtenstein. Lá tem um monumento até hoje em homenagem ao príncipe e aos soldados. Anualmente tem a panichida celebrada lá. E qual o sobrenome dele? Konstantin Veslowski. Dom Vitaly, depois do Brasil, foi para o Canadá. E em 85, em dezembro de 85, ele foi eleito como o primeiro hierarca da igreja na diáspora. O começo do governo, vamos por assim, dele foi bastante pacífico, mas lá o final foi muito complicado e ele sofreu perseguição. Ele, mesmo morando no Canadá, aconteceram coisas com ele quase que inimagináveis, como por exemplo ele estando dentro do altar no mosteiro dele perto de Montreal, e polícia feminina armada entrando no altar para levá-lo para uma clínica psiquiátrica. Então, realmente isso tudo já era uma preparação, sem dúvida, para aquilo que aconteceu mais tarde da união. Não é união, porque união é quando as duas partes querem. Agora, aquilo que aconteceu é difícil de chamar de união, mas aquilo que parte da igreja na diáspora se entregou, vamos por assim, para o Patriarcado de Moscou. Mas hoje a situação na Rússia é diferente. A situação da igreja na Rússia é diferente. Alguma coisa com certeza melhorou. O povo está procurando fé, conhecimento da sua religião, mas infelizmente, não sei se eu estou pegando para mim isso, mas Dom Gregório, não sei, vai concordar comigo ou não, aquilo que hoje é considerado o Patriarcado de Moscou ainda é algo extremamente político e mundano, como organização. Não estou dizendo que não tem um padre bom lá, que não tem monges, que não tem fiéis. Tem.
mas como organização ainda carece de muito amargo, muito remédio amargo para voltar a ser o que era a Igreja Russa antes da Revolução. No início da Segunda Guerra Mundial, o patriarca Stalin permitiu que ele fosse eleito patriarca, Sérgio, edita um livro. Repito, no início da Segunda Guerra Mundial. Em que situação? E esse livro é a verdade sobre a Igreja na União Soviética. Livro grosso, uma edição bonita, que custava, na época, o equivalente a, se eu não me engano, 5 quilos de caviar negro. Ou seja, completamente inacessível para qualquer cidadão da União Soviética. Era algo feito para o Ocidente. E o início do livro, as primeiras palavras do livro, escrito pelo metropolita Sérgio, é que na União Soviética nunca teve nenhuma perseguição à igreja. E que se as igrejas eram fechadas, era a pedido do próprio povo por não serem mais necessárias, e que igrejas vinham sendo destruídas também pelos alemães que estavam invadindo a União Soviética na época, mas na realidade muitas das igrejas que ele lista nesse livro não tinham como ser destruídas pelos alemães no início da guerra. Eram igrejas que foram destruídas pelos próprios comunistas, mas ele aproveitou isso para tentar colorir um pouco, de uma maneira bonita, a história. Isso, Segunda Guerra Mundial. Muitos anos mais tarde, nós temos o atual patriarca da Igreja Russa participando da Assembleia do Movimento Ecumênico na Austrália, onde ele, com satisfação, com alegria, fala que se sente honrado e feliz em poder participar dessa Assembleia do Movimento Ecumênico, que é o berço da nova religião mundial. Detalhes dessa Assembleia na Austrália: as reuniões aconteciam numa tenda ao ar livre, mas uma tenda, e para entrar nas reuniões era necessário passar pela fumaça do fogo purificador dos aborígenes australianos. Ou seja, paganismo. Eu tenho isso gravado. Isso não é algo que alguém falou, nós temos isso em vídeo gravado, infelizmente. Quer dizer, pela lei da igreja, pelos cânones da igreja, ele deveria ser deposto do sacerdócio. Hoje ele é o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa na Federação Russa. É muito triste e, infelizmente, no Ocidente, muitos fiéis acabaram caindo no anzol, literalmente. Com a graça de Deus, nós, na América do Sul, de alguma maneira conseguimos Única diocese. Não nos unir a eles, é a única diocese completa. E de maneira alguma nós devemos nos orgulhar disso.
Nós devemos, em primeiro lugar, agradecer a Deus que Ele permitiu isso, mas o mais importante é termos a consciência que se Deus nos deu isso, Ele espera que nós façamos alguma coisa com isso que nós temos nas mãos. Hoje, falando mais do Brasil, porque na Argentina a situação é um pouco diferente. As nossas paróquias mudaram de feição muito. Aqui? Não, né? Sim, aqui. Aqui também? Tanto Alpinas, Tamandaré, Niterói, Indianópolis. 20 anos atrás, Ah, não, eu estou falando não. digamos 20, 25 anos atrás, as paróquias eram paróquias predominantemente russas. Hoje, nós vemos em todas as paróquias, em muitos dos domingos, 2, 3, 4 russos e o resto são brasileiros. Não é o fato de falecer ou não, porque teriam os filhos, os netos, os bisnetos. Eu não gosto de trazer exemplos pessoais, mas eu sou neto de imigrantes. Danilo, Leandro, são netos de imigrantes, até bisnetos. Caio, Filha. Angelina é filha e, já que ela falou que é filha, os pais dela vieram de Harbin. Ela nasceu no Brasil, mas o padrinho dela é o metropolita Filareta, que era conhecido dos pais ainda em Harbin. Quando ela foi batizada aqui, ele foi escolhido como padrinho. Que padrinho de hoje, Padre. Que padrinho, hein? No jogo Mala de hoje, a minha mãe e minha tia participavam do círculo dos jovens. Dos jovens em Harbin. Eles faziam pescarias, piqueniques e eles sempre ensinando eles como viver a vida antiga. Padrinho metropolitano. Espiritual. E santo. Arquimandrita. Mas se Deus abriu as portas dessa maneira, então esses que estão chegando à igreja esses últimos 20 anos, ou quanto quer. Bom, vocês estão muito mais, vocês estão desde que ano? E 89. 89, são quase 40 anos. Não, não fala tanto. Não, 35, tá bom, 35. 35. 35, 40. Ludmila, quando me perguntam a minha idade, quando as pessoas têm perguntado a minha idade, eu digo 8 para 70. Mas é 8 para 70, e você também, Andrina, você está comigo. É para escolher o modelo do caixão já? Não. E o meu é 12 para 100. Então a missão da igreja russa na diáspora continua. A igreja russa, mesmo antes da Revolução, ela não era obrigatoriamente uma... Existe uma palavra em português que eu não consigo lembrar agora, mas que só para uma nação, uma igreja étnica. Não era, porque a Rússia Tem mais de 200 etnias, entre as quais os gagaúzos, os búlgaros. tem de tudo. Asiático. A Rússia vai literalmente da Polônia até o Oceano Pacífico, do Mar do Norte até o Mar Negro. E até o Alasca. Tinha o Alasca, né? Então não é uma igreja étnica. E se nós ainda conseguimos manter a igreja ortodoxa russa no Brasil, em outros lugares, com certeza, e que com isso nós estamos fazendo a missão de levar a ortodoxia para os outros povos. E para nossa vergonha, muitas vezes esses novos que vêm para a igreja nas últimas décadas se mostram mais firmes e mais fiéis do que os nossos próprios russos.
muitos dos russos tinham a religião como uma tradição, não como um Objetivo de vida. exato, não como um objetivo de vida, não como uma maneira de viver. Era uma tradição, passava de geração em geração, mas faltava a essência. Então nós pedimos a Deus que esses todos, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja, que estão se aproximando da igreja, estão procurando a fé na ortodoxia, que Deus ilumine e que com as orações dos nossos metropolitas, todos eles santos, a memória deles será comemorada no próximo domingo, que Deus fortaleça e ilumine cada um e que eles possam ser herdeiros dignos desse tesouro que esses metropolitas conseguiram durante 100 anos guardar e fazer com que crescesse. Desculpa, eu acho que eu fui prolixo. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? O comunismo ele atingiu a Bulgária, né, a Moldávia, a Romênia, a Sérvia, um pouco depois, pós-Segunda Guerra Mundial, Sim. basicamente. Sim. Né, pequenas variações. Ensaiaram a Grécia, mas não conseguiram. Ensaiaram a Turquia, mas também não conseguiram. A Grécia conseguiram com o socialismo, não foi comunismo, foi socialismo, a Grécia é socialista, então... Mas assim, houve contrapartes das igrejas destes países semelhantes à igreja do exílio russa? Sim, Houve? sim. Se você puder explanar um pouco. A questão se torna até um pouco mais complicada nesses países. A Romênia, a Bulgária, a Grécia. A Bessarabia acabou sendo incorporada pela própria União Soviética. Sim, isso não dá para... na década de 20, acontece na Igreja Ortodoxa, âmbito mundial, a tragédia do novo calendário. Não dá para entrar agora em detalhes da história do calendário, mas aconteceu. Os patriarcas decidiram que as igrejas de Constantinopla, de Antioquia, Alexandria, Belgrado, Sófia, Bucareste passassem para o calendário ocidental. Na Grécia, na Romênia, na Bulgária, aconteceram verdadeiras perseguições dos antigos calendaristas. Não só pelos comunistas, que já esses países se tornaram, mais tarde se tornaram comunistas, mas naquela época ainda não eram comunistas. Não, foi 45, 45. Mas pela igreja oficial desses países. Existe um livro em inglês sobre a igreja na Romênia que é Resistindo até o Sangue, sobre os antigos calendaristas da Romênia. Os romenos, eles são bastante peculiares na sua forma de manter a ortodoxia, mas extremamente fortes. Na Grécia também houve a perseguição. Recentemente saiu um livro sobre isso, sobre a perseguição dos antigos calendaristas. Na Sérvia não houve essa passagem. A igreja sérvia se mantém até os dias de hoje no calendário juliano, mas eles fazem, a igreja sérvia faz parte do movimento ecumênico. Houve durante alguns anos uma igreja da diáspora sérvia, principalmente nos Estados Unidos. Não tem mais? Aquilo que existia naquele momento não existe mais. Existem pequenos grupos. Um grupo que está na Austrália, que está junto com os gregos. Eles não estão mais independentes. Mas a igreja sérvia na diáspora, ela
era praticamente algo independente. Então, realmente, esses países também passaram por muitas dificuldades. Hoje, existem oficialmente 3 igrejas nesses países: a igreja rumena, búlgara e grega do antigo calendário. A rumena é muito grande, são alguns milhões, são 2 milhões e 500 fiéis. Os gregos também são muitos. Infelizmente, com os gregos, o que aconteceu que eles se dividiram, os próprios veterocalendaristas se dividiram em vários grupos, os quais se animatizaram mutuamente. Animatizados. Mas anátema. Você Proclamaram anátemas uns contra os outros. Mas, graças a Deus, 2 grandes grupos se reuniram e hoje formam aquilo que é a igreja grega do antigo calendário, com a sede na Grécia, mas muito forte nos Estados Unidos, na Austrália, e nós temos também uma paróquia aqui no Brasil, que é do Padre Alexis em Sorocaba. E os búlgaros no reino da Bulgária? Na Bulgária existe o metropolita Fótio, o bispo Serafim. Eles não são grandes dentro da própria Bulgária. Fora da Bulgária não tem nada, mas dentro da Bulgária existe a igreja búlgara do antigo calendário. Eles têm um convento. Acho que, se não me engano, eles têm uma coisinha na Espanha. Pode ser uma paróquia, alguma coisa. Um segundo ele se exilou lá. Mas na Bulgária mesmo eles têm um convento que foi fundado por monjas russas ainda, perto de Sófia. E é só isso. Gente, o Felipe pediu para falar um pouco sobre a notícia que nós recebemos na semana passada de Dom H. Fangel sobre a canonização do Padre Serafim Rose. Sobre isso se falou um tempo atrás, uns 2 meses atrás, não tinha assim uma data ainda. Não, Agora temos. A data foi marcada semana passada, praticamente, para ser agora na quinta-feira, no Dia dos Arcanjos. Quem? São Serafim Rose. Padre Serafim Rose, um americano, 100% americano, que passou por muitos caminhos tortuosos, passou por religiões orientais, budismo, filosofias 1000, taoísmo, hinduísmo. enfim, tudo que existe de esquisito, ele passou por isso, até chegar na ortodoxia. A partir do momento que ele chegou na ortodoxia, isso foi década de 60, com a bênção de São João de Xangai, ele e o padre German fundaram um pequeno mosteiro no norte da Califórnia, Platina, principalmente, desde o início, todo esse trabalho, direcionado para os ortodoxos não falantes de russo. São nos Estados Unidos, no caso. E para a conversão dos heterodoxos de todas as denominações possíveis para a ortodoxia na própria língua, no caso, nos Estados Unidos, o inglês. Traduziram muita coisa. Eles tinham um jornal, uma revista que existiu por décadas. A vida deles no mosteiro em Platina era uma vida de eremitas, em condições assim que para nós que vivemos numa casa com porta, janela, com água encanada, luz elétrica, parece completamente impossível, mas eles viviam assim, no meio do mato, com neve
De subsistência. Sim. Padre Serafim escreveu muita coisa, sempre escrevia, em primeiro lugar, para os que falavam inglês, mas a literatura dele foi traduzida para várias línguas, em particular para o russo, praticamente tudo existe em russo traduzido. Alguma coisa já foi traduzida para o português. E, embora não se saiba, pelo menos eu não posso afirmar nada, mas de algum milagre, como nós imaginamos um milagre, uma cura de um doente, um ícone que esteja vertendo balbo, nós não sabemos disso. Mas o milagre que ele fez com a vida dele e com o trabalho missionário que continua até os dias de hoje, 40 anos depois da morte dele, ele realmente está no lugar certo junto a Deus.